Juliana sempre teve medo de se relacionar, de namorar, porque ela sempre acreditava que homens não prestavam. Porque a sua mãe tinha sido frustrada nos relacionamentos e dizia pra Juliana com frequência que homens não prestam, homens não prestam, homens não prestam. Então ela percebeu que no fundo ela começou a acreditar que realmente homens não prestam. Então ela não conseguia se relacionar. Aí já ouviu falar que neurônios que disparam juntos se conectam? Essa é a base da neuroplasticidade. A incrível capacidade do seu cérebro de se reorganizar e se adaptar ao longo da nossa vida. Por muito tempo, acreditava-se que o cérebro era uma estrutura rígida que não podia ser alterada após a infância. Mas a ciência moderna provou que isso não é uma verdade. O seu cérebro é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte e flexível ele se torna. A neuroplasticidade é o que permite que você aprenda novas habilidades, supere traumas e, o mais importante, reprograme a sua mente para criar uma nova realidade. Mas como isso funciona na prática, Fábio? Tudo começa com os seus pensamentos. Cada vez que você pensar algo, seus neurônios disparam sinais elétricos e criam conexões. Quanto mais você repete um pensamento ou comportamento, mais forte essa conexão se torna. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você está aprendendo a tocar ali, violão. No início, seus dedos, eles não sabem onde colocar as cordas. E cada acorde parece mais difícil para você fazer ali com as cordas. Mas com a prática, seus neurônios começam a criar conexões mais fortes. E tocar violão vai se tornando cada vez mais natural. O mesmo acontece com os seus pensamentos e crenças. Se você constantemente pensa, eu não sou bom o suficiente, essa crença vai se fortalecer cada vez mais, criando uma rodovia neural dentro do seu cérebro. E como uma rodovia, quanto mais você usa esse caminho, mais fácil fica percorrê-lo. A boa notícia é que você pode criar novas rodovias ao adaptar pensamentos e comportamentos positivos. Você fortalece novas conexões neurais e enfraquece as antigas. É como abrir um novo caminho na floresta. No início pode ser difícil, mas com prática e consistência ele se torna cada vez mais claro e fácil de seguir. Vou te contar uma história para ilustrar isso. Imagine uma pessoa chamada Maria. Maria sempre teve medo de falar em público. Toda vez que ela precisava fazer uma apresentação, seu coração acelerava, suas mãos começavam a suar e ela esquecia tudo o que ia dizer. Um dia, Maria decidiu enfrentar esse medo. Ela começou a praticar técnicas de respiração, a visualizar falando com confiança e repetir afirmações como: eu sou uma ótima comunicadora. Aos poucos, as conexões neurais associadas ao medo foram enfraquecendo e novas conexões associadas à confiança foram se fortalecendo. Hoje, Maria não só superou o medo de falar em público, como se tornou uma palestrante inspiradora. Essa história mostra o poder da neuroplasticidade. Com prática e consistência, você pode reprogramar o seu cérebro para pensar, sentir e agir de maneiras que te levam ao sucesso. Vamos começar a colocar isso em prática, identificando as crenças limitantes que estão segurando e criando novas crenças fortalecedoras. Por enquanto, quero que você reflita sobre isso. Qual é o pensamento ou hábito positivo que você gostaria de fortalecer na sua mente agora? Como você pode começar a exercitar essa nova mentalidade hoje mesmo? Anote essas reflexões, que elas serão um ponto de partida para que a sua transformação comece. Aí lembre-se sempre, o seu cérebro é uma ferramenta poderosa e com a neuroplasticidade ao seu lado, que agora você já sabe, você tem o poder de remodelá-lo e criar a vida, os hábitos, os comportamentos que você sempre sonhou. Você tem esse poder sim. As crenças que carregamos são como lentes através das quais enxergamos o mundo. Elas moldam a nossa percepção da realidade e, consequentemente, nossos comportamentos e resultados. Mas o que acontece quando essas crenças são limitantes? Elas se tornam verdadeiras barreiras que sabotam o nosso sucesso. Hoje, vamos explorar técnicas poderosas para identificar essas crenças que estão te segurando, te paralisando. A primeira coisa que você precisa entender é que muitas dessas crenças estão escondidas no seu subconsciente. Elas foram instaladas ao longo da sua vida, muitas vezes sem que você percebesse. Vou te dar um exemplo. Imagine uma pessoa chamada Rafael. Rafael sempre sonhou em abrir seu próprio negócio, mas sempre que ele pensava nisso, ele vinha uma voz dentro da sua cabeça dizendo: isso não é para você, você não tem o que precisa para ser um grande empreendedor. Essa crença limitante foi instalada ali, na sua infância, quando Rafael ouvia dos seus amigos, da sua avó que criou ele, que empreender não era para ele, que ele tinha que ter um emprego estável, fazer uma faculdade e
essa crença continuava ali influenciando suas decisões. Mesmo que ele tivesse todas as habilidades, ele pudesse ser capacitado de aprender para ter um sucesso naquele negócio. Então aqui está a primeira técnica para detectar crenças limitantes. Preste atenção aos seus pensamentos que vêm de forma automática. Esses são os pensamentos que surgem rapidamente na sua mente. Quando você percebe ali, é quase como um reflexo. Eles muitas vezes refletem crenças profundas que você nem percebe que tem. Por exemplo, se você pensa, eu não vou conseguir isso, ou isso não é para mim, essas são pistas de que é uma crença limitante por trás. Segunda técnica é analisar as suas reações emocionais. As emoções são ótimos indicadores de crenças subconscientes. Se você sente medo, ansiedade ou insegurança em determinadas situações, é provável que haja uma crença limitante por trás dessas emoções. Vou te contar uma história para a gente poder ilustrar. Imagine uma pessoa chamada Juliana. Juliana sempre teve medo de se relacionar, de namorar, porque ela sempre acreditava que homens não prestavam. Porque a sua mãe tinha sido frustrada nos relacionamentos e dizia para Juliana com frequência que homens não prestam, homens não prestam, homens não prestam. Então ela percebeu que no fundo ela começou a acreditar que realmente homens não prestam. Então ela não conseguia se relacionar. Até que chegou um dia que ela começou a entender que ela viu um vídeo do Fábio na internet, onde o Fábio falava que isso era uma crença limitante, mas ela não sabia o que era uma crença limitante. Então ela parou para analisar o que é uma crença limitante. Crença limitante, se tiver uma verdade, então é uma crença. Por exemplo, se tem um homem que presta, que é fiel, que é amoroso, que serve a sua família, e sim, uma crença. Então ela percebeu que tinham homens que prestavam, que tinham homens que valorizavam a sua família, que tinham homens que tratavam bem a sua mulher, só que ela não achava eles porque ela tinha essa crença dentro dela de que homens não prestavam. Então quanto mais ela pensava que homens não prestavam, mais ela atraía homens que realmente não prestavam. Até o dia que ela deu uma basta nisso e ela começou a se relacionar com as pessoas e achou um homem que prestava. Tiveram um filho, casaram e hoje ela vive um relacionamento saudável e feliz. Aqui está a terceira técnica. Faça perguntas poderosas. Perguntas como: por que eu acredito nisso? De onde veio essa crença? Podem te ajudar a identificar a origem das suas crenças limitantes. Por exemplo, se você acredita que dinheiro é sujo, pergunte-se: quem me ensinou isso? Ou por que eu acredito nisso? Muitas vezes você vai descobrir que essas crenças foram herdadas de outras pessoas, como seus pais, professores, pessoas dos seus amigos mais antigos, que não refletem uma verdade. A quarta técnica é você observar padrões repetitivos. Se você percebe que sempre comete os mesmos erros ou enfrenta os mesmos obstáculos, é provável que haja uma crença limitante por trás disso. E aqui está a quinta técnica. Busque feedback de pessoas de confiança. Às vezes, nós mesmos não conseguimos enxergar as nossas crenças limitantes, mas outras pessoas podem percebê-las. Pergunte aos seus amigos, seus familiares ou colegas de trabalho o que eles percebem em você. Por exemplo, se alguém diz: você sempre duvida das suas próprias decisões, isso pode ser um sinal de que você tem uma crença limitante relacionada à sua autoconfiança. Então agora eu quero que você reflita sobre isso. Quais são as crenças que podem estar sabotando o seu sucesso? Quais os pensamentos automáticos, emoções ou padrões repetitivos você percebe na sua vida? Anote essas reflexões, porque elas são importantes no nosso processo de transformação. Eu vou vir com outro vídeo onde eu clarifico mais as crenças, eu vou bater bastante nas crenças para que você tenha uma compreensão claríssima do que as crenças podem de fato te limitar e estar te bloqueando e te impedindo de ter grandes resultados na sua vida. E não esquece, pergunte para seus familiares, seus amigos, seus colaboradores no trabalho, o que eles acham de você, como eles visualizam você. Isso vai te ajudar a descobrir algumas crenças por trás que estão enraizadas dentro da sua mente. Até o próximo vídeo.